Bem-vindo a mais esse vídeo. Esse vídeo nós vamos aprender sobre os pronomes pessoais do caso oblíquo da língua portuguesa. Quais são os pronomes, primeiramente na língua portuguesa, depois a gente vê e faz a comparação na língua inglesa. Então, deixa eu me colocar aqui neste canto, para não atrapalhar o slide, né? Então, no vídeo anterior, nós vimos os pronomes pessoais do caso reto. Esses são os pronomes pessoais do caso oblíquo. Então, os pronomes pessoais do caso reto são esses, em português, né? E esses todos aqui são os pronomes pessoais do caso oblíquo. Nós dividimos em duas categorias, né? Os pronomes pessoais do caso oblíquos átonos, que são esses, e os pronomes pessoais do caso oblíquos tônicos, que são esses, certo? Os pronomes átonos são pronomes que nunca são precedidos por preposição. Já esses aqui, os tônicos, eles são sempre precedidos por preposições. Ou seja, se eu quiser usar esses aqui, eu vou ter que sempre lembrar que eles estarão depois de uma preposição, ok? Então, dando continuidade, esses aqui são as formas pronominais dos pronomes oblíquos. Então, vou voltar bem rapidinho aqui, que é para vocês lembrarem, ó. O a, o os e o as, certo? Tem aquelas formas pronominais, ok? Então, os pronomes o, a, os e as, quando associados aos verbos que são terminados em R, S, Z, eles adquirem novas formas, que é lo, lá, los e las. Então, pegaremos o verbo encontrar, tiramos a desinência R no final do verbo, adicionamos o pronome oblíquo tônico e usamos dessa forma, encontrá-lo, certo? Grande parte dos falantes de língua portuguesa no Brasil, eles falam de forma errada o português, grande maioria das vezes, certo? Então, é bem comum, mas isso é uma coisa mais histórica e mais, infelizmente, é política, que não dá muita atenção à educação, né? Continuando na aula, encontramos o verbo terminando em S, né, na primeira pessoa do plural, então a gente vai tirar o S, acrescentar o O, mas na nova forma que é encontramo-lo, certo? Quando eu estou me referindo a alguém ou a algum objeto, certo? Eu vou usar esse pronome associado ao L, ok? Então, continuando. E quando associado a verbos terminados com som nasais, os pronomes o, a, os e as adquirem as seguintes formas: no, na, nos e nas.
Esse som aqui, nasal, para quem é de língua inglesa, tem uma certa dificuldade de pronunciá-lo, certo? Que são, a gente chama nasal porque sai pelo nariz o ar. Quando falamos quando pronunciamos esse som, né? Encontraram, sai pelo nariz. Então, nós associamos ao pronome com essa nova forma, ok? E outro som nasal é quando se usa esse acento, que a gente chama de tio. Então, ponho, sai pelo nariz. Então, põe nas, associado ao pronome oblíquo tônico. Nós temos três posições diferentes que devemos colocá-los, esses pronomes, né? Então, a ligação dos pronomes pessoais oblíquos átonos aos verbos podem ser feita através do próclise, que é antes do verbo, mesóclise no meio do verbo. Então, separamos o verbo em um determinado ponto, e eu vou explicar, e ênclise, que é depois do verbo. Essas regras a gente vai aprender futuramente. As primeiras aulas é só eu apresentando as matérias para vocês, tá bom? À medida que o nível vai elevando, nós vamos elevando também, aumentando mais, aprofundando mais as aulas. Mas caso vocês tenham dúvidas na apresentação desse material, vocês podem solicitar uma aula, ou particular, individual, ou em grupo, né? E mais antecipadamente me passar qual exatamente é a dúvida, né? Então, um exemplo de próclise, né? O pronome oblíquo está antes do verbo. O verbo é ofereceram, ok? Mesóclise, bem, o verbo é oferecerão, no futuro do presente. Eu botei a explicação aqui embaixo. Oferecerão, o verbo completo aqui, ó, no futuro do presente, é o tempo do verbo. Então, eu vou pegar o verbo na forma do infinitivo, ó, no formato do infinitivo, separar através de um hífen, colocar o pronome e o restante do verbo, que são as vogais temáticas que a gente chama. Por que temática? Porque vai dizer em que tempo verbal está esse verbo, certo? E aqui a ênclise, você coloca o pronome depois do verbo. Então, o verbo ofereceram-me. Alguém ofereceu alguma coisa a mim. Ok? Continuando. E eu agora vou me colocar aqui. Quais são esses mesmos pronomes que eu apresentei no português, os pronomes oblíquos, que estão divididos em átonos e tônicos? Todos esses pronomes de português são esses aqui de inglês, certo? São esses aqui de inglês. Então, quando eu quiser usar todos esses aqui, ó, da primeira pessoa, eu apenas uso esse aqui em inglês. Todos esses aqui de português, eu apenas vou substituir por esse. Aliás, todos esses e esses, porque não são diferentes, são iguais, né? Então, esse quadrinho comparativo ajuda bastante, vai explicar bem
Legal vocês. E aqui são os exemplos usados em uma frase, certo? Porque eu não posso usar dois pronomes pessoais do caso reto juntos. A mesma coisa acontece em inglês, certo? Eu não posso botar she's, she and we. Não. A gente tem que botar pronome oblíquo e o pronome pessoal. Ok? No caso reto e o pronome oblíquo do caso. Pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo. Certo? Então, a mesma coisa que acontece no inglês, que é aqui, ó, pronome pessoal, pronome oblíquo. Pronome pessoal, pronome oblíquo. Às vezes a gente chama pronome oblíquo. Pode se chamar. Ok? Então, esses são os exemplos e eu espero que tenham gostado e tenha elucidado bastante. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem solicitar, podem enviar por e-mail, tá bom? Até a próxima aula, até o próximo vídeo e continuem baixando bastante meus vídeos.